Olá, espero encontrá-los todos bem. Vamos então falar um pouco sobre a aptidão física e saúde dentro das ginásticas de academia. Bem, os tópicos da aula de hoje são conceitos da aptidão física, saúde e qualidade de vida, descrição das ginásticas de academia, falaremos um pouco de musicalidade e do char, do professor de ginástica, que são as competências, habilidades e atitudes, certo? Então, quando nós falamos de um momento social em que vivemos, nos deparamos com essa realidade. A chamada síndrome da pressa, que atinge cerca de 36% dos brasileiros. Esse excesso de atividade, essa constância de ter sempre algo para fazer, esse pouco tempo para se dedicar a si, à sua saúde, vem gerando diversas complicações, desde disfunções fisiológicas até mesmo a comprometimentos psicológicos e aumento de ansiedade, por exemplo. Então, essa síndrome é um problema que hoje vem sendo observado como uma síndrome de cunho psicológico comportamental e não é ainda classificada pela psiquiatria. Porém, ela já vem sendo estudada desde os anos 80. E a gente consegue ver hoje em dia na nossa sociedade essa situação. Isso, logicamente, tem relação direta com as capacidades físicas de um indivíduo e, logicamente, a sua qualidade de vida, certo? E, diante disso, nós encontramos esse outro parâmetro, uma obesidade crescente no Brasil, um elevado número de pessoas com sobrepeso e com obesidade. Então, recordando alguns conceitos, quando falamos de sobrepeso e de obesidade, devemos lembrar que nós temos aí situações diferentes em que a obesidade já é uma doença crônica não transmissível, que nós temos a característica de um indivíduo com excesso de gordura corporal, e o sobrepeso é aquele indivíduo que tem um peso acima do padrão estabelecido para a sua idade, para o seu gênero, para a sua condição. Dessa forma, nós encontramos indivíduos que estão apressados, com excesso de funções, um indivíduo com sobrepeso e em sua, em sua sequência obeso, já que o sobrepeso ele é uma condição anterior à obesidade. E nós encontramos então a capacidade de trabalhar ou de treinar esse indivíduo. Nós temos esses dois exemplos, como vocês podem ver, um coração bem condicionado e um coração sedentário. Quando há um estímulo dentro de uma condição da prática do exercício físico, nós observamos que o indivíduo com um bom condicionamento físico, ele tende a ter um aumento, logicamente, dos seus batimentos cardíacos, mas quando comparado com o sedentário, os seus batimentos eles não sobem excessivamente. Aquela carga que é condicionada para aquele indivíduo, ela vem a ser adaptada. Isso é o processo de condicionamento que vai sendo proporcionada à medida que aquele indivíduo tende a ter um programa de exercícios, um programa de treinamento. Então nós encontramos no sedentário que quando ele tem ou sofre um estímulo, a sua frequência cardíaca sobe com muita facilidade, com muita rapidez, o que aponta aí uma falta de condição cardiovascular, especialmente ainda inapta. Então esse é um pouco do que nós temos em geral hoje da população e que nós devemos compreender como trabalhar e como lidar com essas duas condições fisiológicas. Então, para entender um pouco desses parâmetros, nós usamos o diagrama de Bouchard. Esse diagrama, como vocês podem ver, ele traz uma relação entre a aptidão física, as competências da aptidão física, relacionadas com a saúde, por exemplo, aqui do lado direito, e a saúde associada também com a aptidão física. Por outro lado, nós temos a atividade física se relacionando com a aptidão também. Então aqui nós podemos observar nesse paradigma, que é um tanto simplificado, que para o indivíduo ter aptidão física, ele tem que ter um pouco de saúde. E, logicamente, para que ele tenha saúde, ele precisa também das aptidões físicas que envolvem força, resistência, agilidade, flexibilidade, velocidade. E também a sua própria atividade física, para que esse indivíduo consiga ter um lazer, consiga ter uma vida funcional, consiga, por exemplo, vamos imaginar uma idosa que precisa fazer as suas compras, ela tem que carregar a sacola do mercado, ela tem que ter um pouco de força para segurar aquela sacola, ela tem que ter um pouco de resistência para conseguir caminhar.
Então são valências que estão associadas. A gente não tem como falar de saúde sem pensar em aptidão física e nem mesmo não temos como falar de atividade física, seja esta no lazer ou no trabalho, sem falar também de aptidão física. E tudo isso vai envolver uma relação com qualidade de vida, com bem-estar e com diminuição de morbidades e de mortalidades. Lembrar que morbidades são as disfunções associadas a uma doença. Um indivíduo, por exemplo, que tem hipertensão arterial, ele tem uma morbidade, ele tem uma disfunção a nível de condição cardiovascular, certo? Então, uma definição aí bem interessante de aptidão física, como vocês podem ver, a gente pode definir como um estado dinâmico de energia e vitalidade, que permite a cada um não apenas a realização das tarefas do cotidiano, as ocupações ativas, das horas de lazer e enfrentar emergências imprevistas sem fadiga excessiva, mas também evitar o aparecimento de funções hipocinéticas, doenças hipocinéticas, enquanto funcionando no pico da capacidade intelectual e sentindo uma alegria de viver. Então a gente observa que tem um cunho também um tanto subjetivo de aptidão física, mas a gente observa que é a capacidade do indivíduo realizar as suas funções e caso ele venha a passar por alguma situação em que ele precisa de um pouco mais de uma exigência, seja na velocidade, seja para correr atrás de ônibus, por exemplo, seja para carregar uma caixa, ele consiga realizar essas funções sem tanta fadiga. Isso é condicionamento para a vida funcional. Então, ao falarmos de componente da aptidão física, nós temos essas duas possibilidades, né? Guedes nos traz essa ideia de que a performance, logicamente, o alto rendimento, ela vai envolver um maior número de necessidades. Já a saúde se restringe a uma menor quantidade de componentes a priori. Então, em geral, a gente sabe que quando falamos de ciência biológica é um aspecto que não podemos restringir ou limitar, mas em geral nós trabalhamos bastante com essas valências, logicamente não somente estas, né? Como por exemplo, a aula de STEP, nós temos muita coordenação. Uma aula de ginástica aeróbica, nós temos desenvolvendo muito a própria resistência aeróbica. Mas essas são os principais componentes dentro da aptidão física, que nós iremos trabalhar nas aulas de ginásticas. Então, o grande problema hoje é qual a quantidade de exercícios físicos eu devo planejar. Eu falei no começo que eu tenho aquele aluno condicionado, aquele aluno sedentário, então são vários padrões. Eu posso ter aquele aluno com alguma doença hipocinética, eu posso ter aquele aluno com diabetes, aquele aluno com hipertensão, são muitas variáveis. O grande problema, a grande dificuldade encontrada hoje pelos profissionais é como e quanto eu devo aplicar. E aí vem aquela primeira importância que deve ser pensada: dose e intensidade do exercício. É o que mais eu observo que os professores, que os alunos têm dificuldade em conseguir dosar. Então, vamos pensar inicialmente nessas duas possibilidades, certo? Então, achei essa frase bem interessante. É mais fácil acertar a dose do medicamento do que a dose do exercício. Então, as variáveis, o conhecimento necessário, prévio, é fundamental para entender esses processos que envolvem as quantidades de exercício. Então, quando falamos de dose, uma pequena definição: a dose se refere à quantidade de energia despendida nas atividades físicas que requer movimentos musculares e suas repetições. Primeiro, eu tenho que pensar nas combinações de movimentos. A dose nada mais é do que a proporção. Quando eu penso num programa de exercício, seja um programa de exercício na musculação, ou um programa de exercício na ginástica, no treinamento funcional, no crossfit, eu tenho que entender as combinações de movimentos, os padrões de movimentos, as exigências musculares e o tipo de aluno que eu tenho. Eu tenho um aluno pouco condicionado, se eu buscar padrões de movimentos similares que eu enfatize naquele momento, por exemplo, o músculo do quadríceps, eu vou estar gerando uma fadiga nesse aluno, o que pode ser não interessante naquele momento, o que não vem a ser um procedimento errado dentro do treinamento esportivo, por exemplo. Mas eu tenho que entender muito bem a necessidade e a ideia do que está a ser realizado. Quando eu penso na musculação, por exemplo, eu executar a rosca direta e a rosca Scott, uma primeiro e a outra em seguida, vai haver diferença? A gente sabe que
a sequência e a ordem dos exercícios faz sim uma diferença significativa. Isso também é envolvido na ginástica. Então, dentro da ginástica, nós usamos muito as variações das possibilidades, do mais intenso e do menos intenso. Então, existem possibilidades de dosar essa quantidade. E eu sempre sugiro que vocês tenham em mente a segurança. Então, é melhor pecar pela segurança, se assim nós podemos falar que é um ato de comprometimento, do que vocês pecarem pelo excesso, tá bom? E a intensidade? Nós podemos entender a intensidade de duas formas, esta intensidade de uma maneira absoluta ou relativa. A absoluta é aquela que eu consigo fazer a mensuração pelos METs, que é o equivalente metabólico. Cada MET ele tem uma relação direta com a minha capacidade metabólica no repouso. Existem padrões para isso, que eu não vou adentrar muito nessa questão do MET. E a intensidade relativa, que se refere ao percentual de potência aeróbica máxima que é mantida durante o exercício, é expressa pelo consumo de VO2, que a frequência cardíaca tem uma relação direta. A própria escala de Borg nos auxilia nessa compreensão, já que a escala de Borg, VO2 e frequência cardíaca estão correlacionadas, a gente pode entender dessa forma. Então, a partir desse momento, nós conseguimos compreender à medida que eu entendo de intensidade, eu tenho que lembrar um pouco de alguns parâmetros biomecânicos para que eu consiga intensificar mais uma região muscular do que a outra. Então, a dose que eu estou aplicando, que são as combinações e os níveis de intensidade, é o que eu primeiro devo pensar e fazer as experimentações. Lembrando do que o meu aluno tem, se ele tem uma condromalácia patelar, eu já tenho que pensar diferente. Se ele tem se ele tem insônia, já tenho que pensar também na hora que ele vai aplicar, que eu vou aplicar esse exercício, na intensidade. Enfim, esses parâmetros eles devem ser compreendidos e bastante estudados para que a gente possa ter uma boa prescrição. Então, nós temos o chamado termo hormese, que eu não sei se vocês já ouviram falar. É um termo que ele vem da farmacologia, mas esse termo hormese é aquela região em que nós temos uma dose adequada. Quando falamos de fármacos, é a dose adequada para que aquele fármaco execute a sua função. O que vai diferenciar no caso de um remédio, a farmacologia da toxicologia é a dose. O mesmo remédio ele pode matar, mas o mesmo remédio ele pode curar. O que vai diferenciar isso é de fato a dose. Então existe esse chamado termo hormese na prática do exercício. O que vem a ser esse hormese? Existe um limite entre um exercício quando ele tem um aspecto benéfico e quando ele tem já uma taxa de toxicidade, uma lesão mais propensa, um excesso de estresse muscular, uma ativação de espécies reativas de oxigênio que vem a trazer talvez alterações ou desconfortos para o seu aluno, ou até mesmo impossibilitar que você consiga ter um bom resultado com esse teu aluno. Então, esse hormese, esse limite entre a região do que vem a ser benéfico no meu processo de construção e progressão do meu exercício e a taxa da toxicidade, né, que é o extrapolar dessa exigência, seja muscular, seja fisiológica, ou até mesmo mental, do meu aluno, do meu atleta. Então, isso é o que vem tendo o grande foco hoje. A gente tem esse estudo de 2016, bem recente, que vocês podem depois dar uma pesquisada para aprofundar um pouco mais como funciona essa ideia e entender mais entre dose e intensidade, tá bom? Então, ao falar de tudo isso, eu tenho que pensar, eu tenho qualidade de vida, eu consigo entender o que é essa qualidade de vida, eu enquanto professor de educação física, enquanto professor de ginástica, o que é essa qualidade de vida? É realmente lidar com uma compreensão de ter uma boa alimentação, de ter uma atividade física diária, recorrente. E a minha saúde mental como anda? E a minha saúde social como anda? Será que isso está também relacionado à minha qualidade de vida? Então, quando eu falo de qualidade de vida, eu tenho que entender uma coisa. Quando você vai analisar o seu aluno e pensa, o meu aluno tem qualidade de vida, você tem que entender o quê? Que esse teu aluno ele tem logicamente um gênero, uma idade, uma condição socioeconômica e valores culturais e éticos. Eu tenho que entender isso para compreender o que é a qualidade de vida para esse meu aluno. Então, quais os padrões esperados, por exemplo, para um homem e para uma mulher? São diferentes em termos de composição corporal, em termos de alcance de frequência cardíaca, de VO2 máximo, em termos de resistência muscular. Então, existem padrões diferentes para
homens e mulheres, por exemplo, assim como também para idades. Eu tenho exigências esperadas para adolescentes, para adultos, para idosos, para crianças que vão variar conforme tudo isso. Então eu tenho que entender um pouco das necessidades do que um idoso precisa para ter qualidade de vida. As condições socioeconômicas, a gente sabe que uma pessoa que com menor condição socioeconômica, ela tende, uma tendência, a ter uma pior qualidade de vida. Assim como os próprios valores culturais e éticos. O que é bom para mim é comer um fast food periodicamente, porque isso me faz bem ou não. Então esses valores devem ser entendidos para saber o que é realmente uma qualidade de vida. Então, alguns autores eles apontam alguns domínios bem interessantes. Primeiro, condição física e habilidades funcionais. Eu consigo caminhar, meu aluno ele consegue ter autonomia, ele consegue se vestir, consegue tomar banho, esse meu aluno ele consegue fazer as suas compras, ele consegue limpar a sua casa, ele consegue ter uma vida funcional independente. E a condição psicológica? Esse meu aluno ele tem autoestima, ele tem alguma aparente situação de ansiedade, ele tem algum desconforto social, ele tem essa relação de uma aula de ginástica é muito fácil a gente trabalhar a socialização, já que é uma aula de grupo, e os próprios fatores e condições econômicas. Eu tenho que entender isso para saber como eu vou estar atuando com esse meu aluno. Se chega na saúde coletiva, por exemplo, isso é muito importante ser lidado para que eu consiga trabalhar com esse aluno e saber como eu vou poder orientar esse meu aluno e que condição de, que tipo de exercício ou de programa de exercício ele vai conseguir realizar, certo? E lembrar que a qualidade de vida de uma pessoa não pode ser considerada apenas pela via da saúde. Por exemplo, ah, alguns estudos já apontam que em um bairro em que eu tenho menor nível de violência ou um bairro em que eu tenho mais iluminação ao redor, as pessoas daquela região elas são mais ativas fisicamente, porque elas têm eles fazem uso da região para caminhar, por exemplo. Então, isso nós entendemos que se relaciona diretamente com a saúde e que tem um fator relacionado com a segurança, tem um fator relacionado com a iluminação pública. Tá? E daí nós entendemos duas formas de compreender a qualidade de vida. Eu tenho a qualidade de vida relacionada à saúde e a qualidade de vida não relacionada à saúde, né? E isso veio de onde? Desse ponto que eu acabei de comentar. Então, entendendo que eu não tenho somente que ver a saúde, a qualidade de vida relacionada à saúde, eu tenho que ver também a questão do interno do indivíduo. O que, é que ele entende por qualidade de vida? É brincar com seus filhos? É ter sempre um tempo para brincar com seus filhos? É ter sempre um tempo para se exercitar? A relação social desse indivíduo, o ambiente onde ele mora é propício? O sono desse indivíduo, o nível de estresse desse indivíduo, o estresse laboral desse indivíduo, tudo isso também está relacionado com a sua qualidade de vida. Não é somente parâmetros de composição corporal, percentual de gordura corporal, nível de força, de flexibilidade, progressão de carga. A qualidade de vida é muito mais ampla. Então a ginástica ela consegue intervir nessa compreensão. Eu trabalho com o aspecto fisiológico do meu aluno e também entendo um pouco dos aspectos internos, dos aspectos sociais, dos aspectos que ele precisa para desenvolver outras possibilidades dentro da qualidade de vida, certo? Então, esse estudo de Saltin, ele é um tanto antigo, de 68, mas ele é um artigo extremamente importante, que ele apontou, por exemplo, que indivíduos saudáveis, após 3 semanas de repouso absoluto, apresentavam uma redução importante do consumo máximo de oxigênio, que só retornaram aos níveis iniciais após 2 meses de treinamento físico. Então, nós encontramos a relação entre indivíduos realmente sedentários, indivíduos praticantes de uma atividade física. Então, quando nós falamos de movimento corporal, de atividades ginásticas, o trabalho aeróbico ele foi o que iniciou. Esse artigo ele é de 68 e foi realmente nos anos 60 em que a ginástica ela começou a ser trabalhada. E esse foi o estudo pioneiro que aponta realmente a relação entre o indivíduo inativo e o indivíduo ativo, e da capacidade de consumir oxigênio, certo? Eu sugiro que vocês depois dêem uma olhada para procurar esse artigo, para dar uma olhada nele e entender um pouco mais sobre a base
que constituiu essa área. E a partir de então, outros diagramas foram surgindo. Esse aqui é dos anos 90, diagrama de Boltzach adaptado, em que eu tenho aqui uma relação ainda entre o que eu comentei lá no início da aula, mas eu tenho outros caráteres que já vêm sendo ativados, como os fatores hereditários do indivíduo, que são muitas vezes inalterados, o estilo de vida desse indivíduo, quantas horas de sono ele tem, quantas horas ele trabalha, que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, o tempo que ele tem para si, o tempo que ele tem para a sua família, o estilo de vida como um todo é importante entender, o meio ambiente em que esse indivíduo está inserido e as suas próprias características pessoais, o que o agrada, o que não o agrada. Então, isso relaciona aquilo que eu falei agora há pouco, da qualidade de vida relacionada à saúde, como o que tem aqui em cima, e a não relacionada à saúde, que são outros fatores. O que eu gosto de fazer, o que o meu ambiente me proporciona positivo e negativamente. E as minhas características, o que para mim é atrativo no exercício, o que me motiva, o que não me motiva. Certo? Então aqui nós temos um gráfico um tanto mais completo dentro dessa relação. Ok? E o que nós encontramos muito hoje em dia é o envelhecimento da população e algumas falhas nesse conhecimento da sua aptidão física, né? As competências relacionadas à aptidão física. Então, em geral, nós temos um envelhecimento que tende a ser associado a uma inatividade física. Geralmente, o idoso ele tende a diminuir os seus níveis de atividade física, porém, em situações. Isso vem gerar um descondicionamento, torna-se mais fraco, torna-se mais sedentário. Isso vai gerar o que nós vemos como maior fragilidade musculoesquelética, porque vem aumentando excessivamente o número de quedas em idosos, devido à fraqueza do músculo quadríceps, por exemplo. Isso vai gerar uma dificuldade de independência. Esse idoso ele vai tender a começar talvez ser menos independente, ter menos autonomia, se esse círculo vicioso for seguido, o que vai gerar possivelmente disfunções de cunho psicológico ou mental. Um indivíduo ele pode tornar-se mais depressivo, mais ansioso, o que vai diminuir bastante seu bem-estar. E o ciclo vai se repetindo. Quanto mais depressivo o idoso vem a ser, mais inativo também ele vem a ser, e esse ciclo vem a ser progressivamente repetido. A importância de atividades físicas para os idosos se apontam que extrapolam o aspecto físico ou muscular. E nós encontramos já uma ação mental de maneira bem significativa. Essas recomendações, que é a pirâmide do exercício, logicamente um padrão que a gente usa bastante, né? Aqui na base das atividades físicas diárias, e acima as necessidades de condicionamento do indivíduo, níveis aeróbicos 3 a 5 dias por semana, alguns padrões básicos estabelecidos para a população como um todo, níveis de flexibilidade, treinamento de força, recreacionais e os intensos, né? Então essa é a necessidade geral de grande parte da população, certo? Então aí nós conseguimos compreender essas duas diferenças entre a aptidão física e o que nós trabalhamos e conhecemos como wellness, que é a grande difusão dessa filosofia. Falamos dessa aptidão física, desses atributos que se relacionam com as tarefas diárias, com o vigor, com a capacidade de o indivíduo ter um condicionamento cardiorrespiratório, níveis de força, equilíbrio, agilidade. E o wellness, que o wellness nada mais é do que uma filosofia de bem-estar. À medida que você começa a ser inserido dentro de uma vida mais saudável, essa vida mais saudável ela vai se relacionar não somente com a prática do exercício, mas também com o fator de alimentação, vai se relacionar com uma maior tranquilidade mental, então vai buscar outras áreas dentro do aspecto social. Então, wellness é essa filosofia de bem-estar bem conhecida. E daí nós temos a ginástica dentro desse know-how, em que nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, Dr. Cooper começa a trabalhar e trazer a importância da função cardiovascular. Aquele artigo de 68 que eu comentei lá no início de Salter, ele é bastante importante para
para sustentar essa necessidade do condicionamento cardiovascular para a saúde. E na década de 80 surge no Brasil a expansão e as ginásticas daí surgiram. A ginástica aeróbica, como uma das principais e primeiras ginásticas, trouxeram esse novo conhecimento. Nós temos então hoje as diversas modalidades, como aqui em cima, spinning, step, ginástica localizada, ginástica aeróbica, aqui outra aula de step, aula de jump, treinamento funcional. Então, são as diversas variedades de aulas coletivas que hoje nós encontramos no mercado, que tem como base esse conhecimento e essa ideia que eu acabo de explicar para vocês. Então, o que nós devemos compreender quando começar a dar uma aula de ginástica, o que eu preciso inicialmente desenvolver, ter ou perceber? É o tempo musical. Todas as músicas elas são trabalhadas em cima de batidas musicais, em cima de oitavas musicais, que já foi visto em outras disciplinas. E eu tenho que entender essa oitava. E em cima da oitava musical eu começo a fazer a coreografia, o movimento, seja na ginástica aeróbica, seja no jump, no step. Então, o tempo musical é aquela acentuação. A gente pega uma música, todas as músicas elas têm uma batida. E essa batida ela é construída em cima de oitavas. Oitavas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa percepção da oitava que nos vai dar condição de montar uma aula de ginástica ou perceber como essa aula de ginástica ela é realizada. Então, lembrar que a oitava são dois compassos de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho a oitava. E a frase, o que vem a ser essa frase? A frase é um período de 8 compassos quaternários, 4 vezes 8. Então, quando nós construímos uma coreografia, nós geralmente usamos uma frase musical. 4 oitavas, eu faço uma frase musical. Quando a gente ouve uma música, geralmente o refrão de uma música é formado de uma frase musical de 4 oitavas ou de duas frases musicais de 8 oitavas, tá? E essas duas frases musicais é o que nós conhecemos como bloco musical. O que é o bloco musical? O bloco musical são essas duas frases, em que quando falamos de acentuação, são 64 tempos, e a frase são 32 tempos. Então, em cada tempo eu tenho um movimento. É um pé que bate no chão, é uma corrida estacionada que eu executo no jump, por exemplo, é um subir e descer no step. Então, esse mapeamento aqui ele é bem resumido, que a gente consegue compreender. Bom, aqui em cima eu tenho as oitavas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho a frase musical, que são 4 de 8, imaginando que cada linhazinha dessa é uma oitava. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E da frase eu monto um bloco musical. E esse bloco musical, constituído por duas frases, me dá a condição de montar a coreografia, seja uma coreografia mais simples ou uma coreografia mais elaborada e ritmada, tá bom? E aqui eu tenho uns exemplos, né? O ritmo binário, ternário ou quaternário, que uma marcha binária, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu tenho um tempo mais forte e um tempo mais fraco, que eu chamo de contratempo. O ternário, que é usado na valsa, é pouco usado nas nossas aulas. E o quaternário, que é a oitava, né? Que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, nós temos a oitava musical como foco. Ao ouvir uma música, eu começo a entender da oitava, eu começo a perceber. A aula de percepção rítmica nos dá essa condição de ouvir a música e começar a perceber. A gente observa que quando, por exemplo, a gente está escutando a música, existem momentos que tem uma acentuação mais forte, algumas horas que o cantor, a cantora vai dar a primeira palavra da frase que vai estar sendo cantada. Então é o início da oitava musical, o momento em que é iniciada a parte mais forte da música, a situação principal, tá bom? E o que eu preciso ter agora enquanto professor? Quais são as minhas competências pedagógicas? Comunicação verbal e visual. Na ginástica nós usamos muito o aspecto visual, demonstra muito o movimento para o meu aluno. E o verbal, explicando para ele o que ele precisa fazer, para qual lado ele precisa ir,
seja uma aula de ginástica aeróbica, vamos para a esquerda, para a diagonal, as nomenclaturas, nomenclatura, por exemplo, do step, o chassé, step touch, enfim, as nomenclaturas do jump, corrida alta, chinelo, tesoura, são nomenclaturas que você logicamente vai conhecendo com o avançar da habilidade, certo? Então, uma dica: eu vou montar uma aula de ginástica de uma música de 3 a 4 minutos, eu devo pensar em quê? Inicialmente de 3 a 5 composições, 3 a 5 composições coreográficas básicas. Vamos começar com a aula de ginástica aeróbica, eu vou dar já um exemplo. Então, agrupar essas habilidades. Vamos aqui pensar em uma frase musical que é formada por 4 oitavas, né? Estes elementos combinados, eles precisam inicialmente ser simples, didáticos, e eu tenho que ter essa percepção, logicamente, que isso não vai ser desenvolvido do dia para a noite, mas com o tempo vai ficar mais fácil entender isso, não se preocupem. E a antecipação do movimento, tá? Que é um momento aí que será bem explicado nas aulas práticas. Então, antes de avançar para as aulas específicas, eu vou dar um exemplo de uma frase musical, certo? Uma frase musical da ginástica aeróbica, vamos aqui pensar no movimento marcha, parada, caminhar para frente, caminhar para trás e marcha parada. Então, eu faço uma oitava fazendo a marcha parada, começando com o pé esquerdo. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma oitava caminhando para frente, faço uma oitava caminhando para trás e faço uma outra oitava estacionado. Logicamente, quando você vai dar uma aula de ginástica, você não fica contando mentalmente. Com o tempo, a percepção rítmica te dá a ideia desse tempo, desse momento, tá? Mas para que vocês entendam que essas habilidades combinadas, essas junções de movimentos agrupadas, eu consigo montar aí as diversas variações. Logicamente que essa é uma sequência simples, mas que dá a ideia de compreender como a gente vai montando isso, tá bom? Então montei aí 4 oitavas, que foi uma coreografia básica que eu posso traçar, por exemplo, no ginástica para terceira idade, ou para trabalhar com alunos que estão iniciando na ginástica, por exemplo, tá bom? E aqui nós temos os comparativos. Existem vários tipos de aulas de ginástica, desde aulas de tiros livres, aulas pré-coreografadas e aulas pró-coreografadas. As aulas de tiro livre são essas que eu estou aqui apontando no começo. Observem: localizada, aerofight, step, aula de ritmos, alongamento, a ginástica aeróbica, aula de circuito que vem lá do treinamento da musculação, o jump, aula de core abdominal, aula de funcional, aula de bike. Então são aulas de tiro livre. O que seriam estas aulas? São aulas que eu monto as minhas aulas, eu escolho as minhas músicas, eu monto as minhas aulas, eu monto as sequências de exercícios que eu desejo fazer e aplico, tá? As aulas pré-coreografadas, por outro lado, são aulas que vendidas por uma franquia chamada Les Mills, que nós temos os sistemas da Body Systems. O que são esses sistemas? Nós temos o sistema do Body Pump, por exemplo, que é uma aula pré-coreografada de uma aula similar a uma ginástica localizada. O Body Combat, que é uma aula de movimentos de lutas. O Body Step, que é uma aula de step também pré-coreografada. O Body Jam, ou Shiban, que são aulas de dança pré-coreografadas, aula de body balance, que tem muita relação com Pilates Yoga, Bariatric, ginástica aeróbica. Então, é uma reformulação. O que vai diferenciar é que essa aula pré-coreografada, eu, enquanto profissional da educação física, faço alguns cursos específicos, recebo as coreografias, já que é uma aula pré-coreografada por um grupo de profissionais dessa franquia, que a origem da franquia é da Nova Zelândia, então é uma aula pré-coreografada que vai para o mundo inteiro. Então, eu, enquanto profissional, professor do sistema Les Mills, eu posso dar aula em qualquer lugar do mundo. E a aula que eu fizer aqui no Brasil e eu for fazer uma aula nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou na Suécia, que tem esse sistema, eu faço, a aula é a mesma. A aula é a mesma.
Logicamente que existem mais de 100 aulas, né? Tem programas aqui bastante antigos, o Bari a Tech, por exemplo, tem mais de 100 aulas. Então, se eu for fazer, por exemplo, a aula 100 aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos o professor também for ministrar a aula 100, vai ser a mesma. Então, são aulas que eu não altero, são aulas pré-coreografadas fixas. Já as aulas pró-coreografadas também são outros sistemas, de outra franquia, que eu posso fazer alterações. Eu recebo, logicamente, a aula, a planilha, mas eu tenho alunos aqui, por exemplo, que são menos condicionados. Eu tenho alunos que são mais condicionados. Então, eu posso fazer alterações, eu posso fazer variações na minha aula. Elas são relativamente fixas, tá? Então eu posso, à medida do tipo de aluno que eu tenho naquele momento, eu posso buscar necessidades específicas. Então essa é a diferença. Eu vou trazer aqui um exemplo agora de um mapa coreográfico. Isso daqui é um mapa coreográfico que eu já até apresentei em algumas aulas minhas, de uma aula de body pump pré-coreografada. O professor recebe essa planificação e ele aplica os exercícios tal qual está nessa planificação. Isso é aula pré-coreografada, eu não mudo. Então aqui vocês têm tudo bem organizado. A música, a parte da música, 2/8 de guitarra, que eu fico na posição inicial. Quando a música começar e o can, how can it be? Esse can é o início da frase musical. Então são 8/8 nesse movimento, que é um agachamento 2/2. 3/8 eu faço um agachamento 3/1, mais 1/8, 3/1 e um agachamento simples. E aí eu vou repetindo todo o processo em cada parte da música, em cada verso, em cada momento específico. Então essa é uma padronização de uma das aulas da Les Mills, certo? E quando falamos de objetivos gerais, nós temos 3 grandes tipos. Aulas tipo Zen, que são aulas de alongamento, de pilates. Aulas aeróbias ou aeróbicas, que são aulas que trabalham muito com a parte cardiovascular. E aulas neuromusculares, como aula de localizada, aula de gap, que é aula de gap trabalha glúteo, abdômen, pernas, GAP, que é uma aula focal para resistência nessas regiões. E essas aulas elas começam a trazer variações, trazer diferenciações, e surgem outros tipos de aulas, surgem novidades no mercado, logicamente, no mercado fitness, no mercado do wellness. Kang Jump, que trabalha a parte cardiovascular, ginástica natural, que faz uso de movimentos dos animais, trabalha bastante a parte aeróbica também, e a resistência de maneira significativa. O treinamento de alta intensidade também entra como uma das possibilidades no treinamento de ginástica, TRX, e o core abdominal. Essas são as recomendações para que a gente utilize músicas específicas, com BPMs também específicos, para cada tipo de aula. A gente observa aqui, por exemplo, uma aula de ginástica localizada, gap abdominal. O BPM adequado é de 120 a 134. Não é uma música muito intensa, eu consigo fazer movimentos mais concentrados, eu consigo seguir o ritmo musical e construir aí uma sequência coerente. Se eu fizer uma música adequada para ginástica aeróbica de 140 BPMs, muito forte, eu vou perder provavelmente o padrão da execução do movimento. Então, esses BPMs aqui, eles estipulam padrões que eu consigo trabalhar adequadamente. Uma aula de Body and Mind, uma aula de alongamento, o BPM ele é baixo, New Age, instrumental, músicas mais calmas. Você não vai dar uma música de alongamento com uma que tem o BPM de 140. É inviável isso acontecer. E a bike, como a gente vai ver mais à frente, é variado porque eu tenho vários tipos de aulas que eu posso realizar dentro de uma sala de bicicleta indoor. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Isso aqui ficou uma atividade para vocês encontrarem o BPM dessa música. Como é que eu vou achar o BPM? Vocês vão colocar essa música no Spotify, vão marcar no cronômetro da música 30 segundos e vão ouvir quantas batidas vocês ouvem. A acentuação é o número de batidas. Tá, 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 tá,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 30 segundos, quantas batidas vocês encontram? E depois multiplica por 2, para saber quantas batidas por minuto. BPMs por minuto, batidas por minuto. Então, façam esse exercício e depois me falem quantas batidas vocês encontrarem, certo? E quando entendemos de objetivos de alunos também, temos que compreender os aspectos racionais. Esses alunos nos procuram para perder 5 quilos, melhorar a postura, melhorar a corrida, fortalecer a musculatura, aspectos racionais, mas também devemos entender os aspectos emocionais, que muitos estão lá para buscar melhor autoestima, para socializar com outras pessoas, para reduzir o estresse e também a ansiedade. Então, os objetivos de alunos são diversos. Os objetivos que eles falam e os objetivos que eles expressam sem falar, certo? Essa aqui é uma ideia que eu gostaria que vocês pensassem enquanto futuros profissionais, certo? E por fim, falar um pouco do chá, que eu vou ser bem rápido nessa hora. O que o professor precisa ter? Ele precisa conhecer, saber o que é aquele movimento, saber o que é aquela habilidade, saber o que é uma ginástica localizada, saber o que fazer, saber organizar, saber a dose, saber a intensidade, saber a sequência de exercícios, compreender como lidar com isso e ter uma atitude relacionada a esse aspecto. Grande parte dos profissionais hoje perde mercado, dos alunos e estagiários, porque não tem atitude. A atitude é o que? É você saber o que o aluno precisa, você se antecipar à necessidade desse teu aluno, você saber fazer uma leitura não verbal daquilo que o teu aluno expressa. Não é somente a correção do exercício, não é somente a organização das sequências do exercício, mas é você, enquanto professor, enquanto profissional, ter iniciativa de ir um pouco além. Essa atitude que representa uma característica que as empresas hoje vêm buscando bastante. Não é somente saber fazer ou saber o que fazer, mas compreender o que está nas entrelinhas desse momento de executar a orientação e a prescrição, certo? Então, falamos hoje sobre esses conceitos gerais da educação física, saúde e qualidade de vida. Fizemos uma descrição das ginásticas de academia como um todo. Logicamente que existem outras variedades de ginásticas, aqui eu trouxe as principais. Um pouco de musicalidade e do chá do professor de ginástica. Ok, gente? Então, obrigado pela aula. Nos falamos em breve. Tchau, tchau.